Queridos e queridas, que lição isso daqui? Por isso que eu quis contar a vocês a minha paralisia, vamos dizer assim, momentânea, diante da paralisação desse homem. Vocês repararam aqui quantos anos esse homem ficou parado? 38 anos, mais do que a vida de alguns de vocês aqui. 38 anos, paralisado. Uma pessoa assim, ela tem... Qual é a alegria dessa pessoa? Esse homem certamente já não tinha parente, não tinha amigo, não tinha... A palavra não relata isso. Mas a gente vê que ele estava só. Ele não tinha ninguém que pudesse o ajudar. Então a gente fica pensando, como será que ele fazia suas necessidades? Como que ele se alimentava? Como que ele... Qualquer coisa, paralisia é paralisia. Você não consegue sair do lugar. Então esse homem estava ali naquele lugar há 38 anos. E a gente vê que aquelas pessoas ali estavam em festas, não é? Então ali tinha muita gente enferma, na crença que as águas daquele lugar podiam mudar a vida delas. E inclusive esse homem também pensava. Só que se ele conseguisse alguém para levá-lo até o tanque, ele teria ido. Mas ele não tinha ninguém, ele paralisado e ninguém o ajudava. Então hoje nós vamos refletir sobre um dos milagres que Jesus fez, que mais destaca na nossa mente. A cura desse paralítico no tanque de Betesda. Este relato mostra a compaixão de Jesus por cada pessoa que o aceita. E às vezes a pessoa está até sem esperança, não sabe mais o que fazer. No tanque de Betesda, em Jerusalém, era um lugar que estava ali muita gente, mas muita gente mesmo. Porque em volta estava uma festa. Então as pessoas chegando ali, elas já ficavam achando que agora eu vou ser curado, aqueles que estavam doentes. E então Jesus mostra para eles que eles podiam entrar no tanque, mas nós sabemos muito bem que a cura não era das águas, mas a cura vem de Deus. Aqui no verso 4, fala assim, ó, esperando ele que as águas se movessem, porquanto o anjo descia a certo tempo, agitando o primeiro que entrasse no tanque. Uma vez, a água sarava qualquer doença que tivesse. Isso era uma crença, irmãos. Eles não estavam vendo anjo nenhum ali descendo. A água se movia, eu sei lá por que essa água se movia. Mas a gente vê que era uma crença das pessoas assim, de fixar só na água, somente na água. E, na verdade, o poder que estava ali era o poder de Deus para curar. Então, esse homem ali naquele lugar, imagina, a gente vê, ali no Terminal Santo Amaro mesmo, eu vi um homem lá, gente, a gente morre de dó de ver. Uma pessoa que ele estava muito, muito obeso, as pernas muito inchadas, e ele ficava paralisado lá no banco. Ultimamente eu não tenho visto mais, eu temo pela vida dele, porque era uma pessoa que não conseguia se mover do lugar. Então é uma tristeza, né? Então a gente vê que Jesus, ele está para atender a gente em qualquer condição que a gente esteja. Esse homem estava em grande necessidade de socorro. Ele não tinha ninguém para ajudá-lo. Para ajudá-lo a entrar no tanque, quando essa água se movesse. Sua paralisia o impedia de mover rapidamente. E assim ele permanecia ali, aguardando uma cura. Ficava ali aguardando uma cura. Mas Jesus o viu e o escolheu. Jesus não fez perguntas intrigantes. Ele perguntou o que ele está perguntando para cada um de nós hoje. Você quer ser salvo? Você quer ser curado? Você quer que a sua vida seja próspera, que você possa fazer as coisas do jeito que você gosta? Você precisa responder isso para Cristo. Mas você sabe que este homem aqui, quando Jesus falou para ele, quer ser curado? Olha o que o enfermo respondeu. No verso 7. Respondeu o enfermo, Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque, quando a água é agitada. Pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então ele não respondeu assim, eu quero ser curado. Mas Jesus toma a dianteira e fala por ele, né? Aqui fala que é no verso 8. E então Jesus lhe disse, levanta-te, toma o teu leito e anda. E aquele homem que estava paralisado não se mexia para nada. Agora Jesus fala com ele, toma o seu leito e anda. Ele já foi criticado, porque era o dia de sábado, né? E a gente vê que às vezes algumas pessoas, talvez por não se lembrar que o sábado é um dia de nós organizarmos as nossas coisas ainda melhor
do que em outros dias. Deixar nossa casa bonita, preparar uma mesa bonita, vestir uma roupa adequada também para o sábado, aquela que você mais gosta. Isso é o preparo para o dia de sábado. Às vezes a gente chega na casa de alguém e a casa está assim, de cabeça para baixo. E aí a pessoa fala, olha, você não repara não, porque hoje é sábado. O sábado é um dia na semana, e a semana toda, por que a gente não organizou essa casa? Então o cristão, ele deve guardar o dia de sábado, não só no sábado, mas sim por toda uma vida, por toda a semana. Nós devemos começar a guardar o dia de sábado amanhã, que é o primeiro dia da semana. Então a gente deve fazer isso e fazendo as coisas ao pouquinho, sem pressa, e nos manter organizados, fazendo o sábado um dia de deleite para todos nós. Então, imediatamente aquele homem se viu curado e tomou o seu leito e pôs-se a andar. E aquele dia então era sábado. Por isso disseram os judeus, não é lícito carregar o leito no dia de sábado. Mas ele estava ali com o leito porque nada podia fazer. Ele estava paralisado, ele não tinha nenhuma condição. Ele não se movia. Mas uma vez que ele agora já conseguia andar, Jesus falou com ele, toma o seu leito e anda. Vai andar, não fique aí na ociosidade, né? Então, a gente vê que a cura é o poder de Deus. O paralítico pediu cura. E Jesus tomou a iniciativa com uma simples palavra, levanta, toma o seu leito e anda. E imediatamente ele foi curado. As coisas de Deus é assim, é na hora, não é assim daqui a pouco, amanhã, quem sabe ou talvez. É aquilo que Jesus faz por nós na hora, imediatamente. Ele se levantou, pegou o seu leito e começou a andar. A cura foi completa e instantânea. Então, quando Deus faz as coisas, Ele não faz pela metade. Temos aqui então o verso 9. Imediatamente, aquele homem pôs-se a andar, já li, né? O verso 10. Por isso disseram os judeus que ele fora curado. Hoje é sábado, não é lícito carregar o leito. Ao que ele respondeu, o mesmo que me curou, me disse, toma o teu leito e anda. A quem nós devemos obedecer mais? A Deus ou aos homens? A Deus, naturalmente. Então, mesmo que as pessoas ao nosso redor estejam falando, se não está de acordo com a palavra de Deus, nós devemos atentar para a palavra de Deus. Ela que tem que ser a nossa prioridade para fazer as coisas em conformidade com a palavra de Deus. Mas perguntaram a ele, quem foi o homem, no verso 12? Perguntaram-lhe ele, quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Olha só, esse homem não conhecia Jesus. Ele não era desta igreja, não era de outras igrejas que falam o nome de Jesus. Ele não conhecia, ele não clamava, ele não buscava. Quantas vezes nós queremos fazer as coisas sem buscar a ajuda de Deus? Sem conhecer o poder de Deus? Sem conhecer os atos maravilhosos que Deus já fez no passado, faz agora e fará no futuro também. Às vezes a gente quer tomar a iniciativa, Deus está ali à nossa disposição. Os celeiros de bênçãos de Deus está lotado de bênçãos que Ele quer dar para nós. E a gente às vezes não procura. Nos contentamos em fazer uma breve oração e não clamamos de verdade, né? Não temos comunhão com Deus. Então fala aqui, ó, o que fora curado não sabia quem era Jesus e Jesus havia se retirado daquele lugar porque havia muita gente ali. Onde Jesus estava, a multidão estava presente. Muitas vezes, em algumas curas que Jesus fazia, eles não sabiam quem é que estavam ali para adorar a Cristo. Lembra na cura da mulher do fluxo de sangue? A moça demorou para chegar até Cristo, porque a multidão estava separando ela de Cristo. Mas Cristo deu um jeitinho de fazer com que ela o alcançasse. E mais tarde, no verso 14, mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olha, já que está curado, não peques mais, para que não suceda coisa pior. E o homem se retirou e disse aos judeus que fora Jesus que os havia curado. A partir dali os olhos dele se abriram e ele viu que Jesus é que tinha curado aquele homem. Então nós vemos que nós temos que reconhecer, uma vez que a gente conhece a Cristo, não volte atrás. Permaneça firme no poder de Cristo, porque Ele nos fala o quê? Uma vez que você conheceu a palavra de Deus,
Não volte atrás. Fique firme, até que ele venha para nos levar para o reino do céu. Então, quando nós vemos aqui, Jesus encontra ele no templo. Nós vemos que quando nós encontramos Cristo, aqui vem o nosso trabalho missionário. É hora de nós falar para outras pessoas aquilo que nós conhecemos. Eu estava trabalhando em Santo Amaro, eu trabalhava ali na prefeitura, e eu tinha uma colega, eu gostava de falar para os colegas sobre a palavra de Deus. E uma colega falou para mim assim: Maria Antônia, esse Jesus que você fala, eu acho que ele já morreu, já. Então, ela tinha mais ou menos a mesma situação que esse homem aqui. Não conhecia Cristo. Não sabia nem que ele veio, nem que ele morreu, nem que ele vai voltar, em nome do Senhor, para buscar a igreja dele. E eu acabei falando algumas coisas para ela. Hoje em dia, ela já é falecida, mas algumas palavras eu ensinei, eu sempre estava com a minha Bíblia e falava para ela. Então, que ela precisava de conhecer a Cristo. Conhecer a Cristo é tudo na nossa vida. Amém. Então, quando nós recebemos, nós precisamos de passar para outros. Vocês sabem a história do mar morto. É um mar morto porque toda a água que entra naquele mar, ele não distribui com mais ninguém. Então, a gente fala os cristãos inchados, né? Porque o obeso, porque ele vai recebendo, não resulta em nada. Não resulta numa... ele não consegue desaguar para outras pessoas. Não consegue falar de Cristo. Mas a palavra de Deus está falando aqui, que uma vez que a gente está curado, não peques mais. Então a cura maior que aquele paralítico precisava ali, não era só da sua paralisia. Era a cura que ele precisa para o pecado. E qual de nós aqui não é pecador? E Jesus quer nos limpar desse mal pior. Ele fala para a gente ir e não pecar mais. Tem alguém aqui que não vai pecar mais? Não tem. Por isso nós precisamos de clamar por Cristo, para que Ele permaneça em nós, para que a gente tenha uma vida melhor, uma vida mais entregue a Ele, porque se não for assim, nós não temos o privilégio da salvação que só Ele pode dar. Amém. Então, quando nós fazemos alguma coisa de bom, temos que lembrar que bom só é Deus. O paralítico pediu a cura, mas ele não sabia exatamente o que aconteceria. Então nós vemos aqui a inesperada intervenção de Jesus. Jesus não estava procurando alguém merecedor, porque ele não ia encontrar, ele sabia que não encontrava alguém que merecesse que ele parasse para fazer aquela cura. Mas a cura veio pelo poder e a misericórdia dele. Então Jesus agiu, como nós cantamos agora há pouco, né? Jesus está sempre agindo na nossa vida. Assim também é conosco. Jesus vê a nossa necessidade. Eu não conheço o que vocês precisam. Eu não conheço a sua necessidade, a sua dor nesse momento. O que vocês estão sofrendo no seu lar, no seu trabalho, no casamento, no namoro. Alguns nem têm namoro, né? Querem casar, mas ainda não conseguiu aquela outra cara metade. Alguns estão prestes a casar. Eu não sei. Mas Cristo sabe cada detalhe. O que é que cada um está precisando. Ele olha aqui, ó. Ele não vê a igreja assim, sem saber como eu estou a olhar. Ele olha sabendo até mesmo os nossos pensamentos. E está puro, está pronto para agir se nós assim o aceitarmos. A fé na palavra de Jesus, o paralítico obedeceu a palavra de Cristo e foi curado. Ele recebeu o primeiro benefício. Depois foi que ele foi conhecer a Cristo. A fé na palavra de Deus é o que salvou aquele homem. O paralítico obedeceu a palavra de Cristo e essa palavra trouxe transformação para a vida dele. Assim como ela pode trazer transformação para a nossa vida. Porque quando nós somos transformados, nós vamos fazer a vontade de Deus. Amém. A conversão é um processo que vai por uma vida. Então, quando nós começamos a procurar o poder de Deus, nós vamos galgando os degraus da santificação, para que assim a gente chegue a Cristo e possa ver a Deus. A cura daquele homem. Interessante, né? Que essa história é tão impactante. Eu já ouvi tantas vezes alguém pregar. Não temos o nome do homem, né? Só fala um paralítico, porque tantas pessoas estavam tão acostumadas a ver ele ali paralisado, que o nome dele ficou como paralítico. Não tinha outro nome, não falavam outro nome.
Então a cura não foi apenas física, o homem passou a ter uma outra vida de dependência para uma vida de independência e testemunho. Lembra que aqui no verso, qual dos versos aqui que fala? Jesus o encontrou no templo, né? Mas aquele que fora curado não sabia quem era Jesus. Ó, no verso 14. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo. Então não perca tempo. Conheceu a Cristo? Seu lugar é no templo, a casa de Deus. Não, toda vez que tiver na hora do culto, a sua direção tem que ser essa. A minha direção tem que ser essa. É bem estranho assim quando a gente está indo para a igreja, está na hora do culto e encontra irmãos da nossa fé. Direção contrária. Eu penso, para onde vai? Onde está indo essa hora? Então Jesus encontra aquele homem no templo e ele fala com ele: olha, que já que está curado, não peques mais para que não te suceda coisa pior. Então, já que está curado, Jesus não está aqui para perder tempo. E nós também não estamos aqui para perder tempo. E o tempo mais precioso que nós temos, o tempo mais bem aproveitado, é aquele que nós estamos na casa de Deus. Então tenha alegria em vir para a casa de Deus. Salmo 122 diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então nós temos que ter essa alegria no coração. Nós temos relógio, hoje em dia mais ninguém usa relógio no bolso. Eu também não tenho não, no bolso não, no braço. Mas algum tempo atrás eu via que a gente chegava na igreja e tinha pessoa que sempre estava assim, olhando a hora que ia terminar. Alguns chegavam a perguntar para quem estava do lado: que hora que termina isso aqui? Que graça tem uma pessoa dessa estar na igreja? Ele não tem gosto, não tem prazer nas coisas de Deus. Se você não está desse jeito, se você não está prazerosamente aqui, se a palavra não te alimenta, se você vem e vai embora do mesmo jeito, amigo, eu vou dizer, você está perdendo tempo. Porque de Deus ninguém zomba. A Deus ninguém engana. Mas você está enganando a si mesmo. Aí, porque a vida com Deus tem que ser uma vida completa. A história desse paralítico nos lembra que Jesus é o Senhor da cura, da transformação e da vida nova. Ele vê nossa condição, ele fala com poder. Ele nos chama para uma vida nova. A gente possa confiar no poder de Jesus para trazer cura e transformação na nossa vida. Não existe uma pessoa que não precise dessa cura, dessa transformação. E uma vez transformados, nós vamos transformar a vida de outras pessoas também. Amém. Que Deus nos abençoe, que a gente possa cada vez mais buscar a presença do Senhor e que a gente possa estar mais perto de Cristo e ser útil à sociedade, a começar pela igreja. Quando a gente sair lá fora hoje, e todas as vezes que nós saímos de um culto, as pessoas lá de fora vão saber onde a gente estava. Onde você estava? Você está diferente, às vezes a gente precisa falar: eu sou adventista. Não perca a oportunidade de falar, mas as pessoas vão te perceber que você é um cristão. Pelo jeito que você fala, pelas roupas que você veste, pelas coisas que você come, pela água, pelo lugar que você frequenta, as pessoas vão te perceber, sabe? Porque às vezes algumas pessoas comentam assim: tem uma vizinha que ela era da igreja e o marido não. E o marido dela chegou a dizer que se fosse para ir para a igreja como ela era, ele preferia ficar fora. Graças a Deus está todo mundo, a família toda na igreja. Mas então você pensa, uma pessoa fala: eu nem sabia que você é cristão. Eu nem sabia que você é adventista, porque o seu testemunho é o melhor que nós temos para testemunhar é com a nossa própria vida. Porque o que a gente fala é muito importante. Mas o que a gente faz é visível. Então, quando alguns falam assim: mas o importante é que eu tenho Deus no coração. Quando Deus está no coração, Ele se apresenta no seu modo de falar, no seu modo de agir, no seu modo de vestir, nos lugares que você frequenta. Agora, quando Deus não está no coração, porque Ele vê o coração sim. Ele vê o coração e vê todo o resto. Não é só o coração que Deus vê. Ele vê todo o resto. Então a gente tem que ser uma pessoa completa em Deus, buscar a Ele de todo o coração e servi-lo de todo o coração. E ajudar ao próximo. Porque é um dever, né? A gente fazendo essas coisas, nós não estamos fazendo nada de especial. É o nosso dever. Amar o próximo como a nós mesmos. Porque esta é uma ordem divina. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. A mensagem foi simples, mas eu espero que vocês tenham gostado. Eu orei por vocês durante essa semana. Espero que vocês tenham orado por mim também. E a gente precisa acostumar a orar pelos pregadores.
orar pelos cantores, orar pelos adoradores de modo geral. Porque a gente vê que, mesmo depois da pandemia, algumas pessoas se afastaram da igreja e começaram a adorar somente em casa. Está errado? Claro que não. Mas Deus disse o quê? Congregai os meus santos. Esta é uma ordem divina também. Ele diz para nós, venha congregar. E na congregação é o nosso exemplo, o nosso testemunho. O lugar que a gente passa, as pessoas vão falar, hoje eu estava no ponto do ônibus lá no Socorro, e passou um homem por mim. Ele falou assim, ore por mim. O meu nome é Eric, mas eu não gosto. Ele me cochichou, sabe? Eu não gosto. Eu gosto de me chamar de Renata. Aí eu falei, mas aí eu vou orar pelo Eric ou pela Renata? Aí ele falou, ora lá para mim. Aí ele não disse se eu devia orar pelo Eric ou pela Renata. Tão magrinho. Dava dó. Aí ele me pediu dinheiro, eu carrego dinheiro assim. Então é isso, nós precisamos orar. Porque primeiro ele me perguntou, você é da igreja, né? Eu falei, sim, sou da igreja. Ele falou, então ora por mim. Então eu fiquei assim penalizada, compadecida. Mas peço a vocês que orem também por essas pessoas, porque a gente às vezes na hora acha até graça, né? Aí ele falou que o nome dele era Eric, e eu repeti, né? Aí ele falou, baixa que ninguém escuta. Não quero que ninguém ouça. Eu gosto que chama de Renata. Acho que é Renata Ferraz. Então, que vocês lembrem dessa pessoa também em oração, porque Deus conhece ele sabe exatamente qual é o nome dele, e Deus pode agir na vida de qualquer um de nós, independente das nossas escolhas. Deus pode agir o tempo todo, desde que a gente permita, tá bom? Então que Deus seja honrado e que tenhamos um restante de sábado feliz na presença de Deus. Preciso que tu digas uma palavra. Não sou digno, mas em a multidão eu grito, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Nos purifique hoje. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Me cura, Senhor, manifesta em mim as tuas obras. Em Jesus te peço agora, me cura, Senhor, eu creio, me cura, Senhor. Então manto me agarro e recebo poder. Vamos cantar juntos. Então manto me agarro e recebo poder. Quando a ordem me liberto, correntes não vão me prender. Toca agora os meus olhos, põe teu barro curador. Chama agora o meu nome, me levanta, Senhor. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar.
Vamos orar, meus irmãos. Quero ainda, antes de orar, lembrar dos meus amados que devem estar vivendo de casa. Que Deus esteja com eles, meu filho. Meu filho está em Taquara, no Rio Grande do Sul, mas em casa eu tenho minha filha e meu esposo que também estão sempre junto comigo e que possam estar bem nesta hora. Amém. E a cada um de vocês, né? Todo mundo tem um familiar que não está aqui agora. A gente não pode desistir de orar pela nossa família. Amém. Porque quando Deus chama nós para uma obra, o primeiro que a gente tem que fazer é buscar a nossa família. Amém. Nossa família é uma preciosidade para nós, né? Vamos orar então. Pai eterno, nosso Deus querido, muito agradecido, Senhor, por nos dar a oportunidade de vir à tua casa adorar ao Senhor em espírito e em verdade. O Senhor vê aqui a tua igreja reunida, Senhor, para te adorar. Em nome de Cristo, que cada um ao sair daqui esteja refletindo o teu caráter, o brilho da tua luz, que a face de cada um de nós mostre com alegria onde nós estivemos nesta manhã. Amém. E tudo que aqui aprendemos, Senhor, sabemos que o Senhor pode todas as coisas. Amém. O Senhor pode curar um cego, o Senhor pode curar um paralítico, o Senhor pode curar uma pessoa que está com fluxo de sangue, o Senhor pode dar trabalho para alguém que está desempregado, trazer harmonia e paz naqueles que estão com alguma dificuldade no relacionamento em seus lares, esposos, esposas, filhos, avô, avó. Por favor, meu Deus, alcance todos. Às vezes é uma dificuldade no trabalho, nós precisamos do sustento, meu Deus, de cada dia, e às vezes a gente tem que aguentar tanta coisa, mas ajuda cada um, meu Pai, nas dificuldades e também nas alegrias que tem onde trabalha. Pai querido, dá-nos um restante de sábado feliz na Tua presença. Nós nos sentimos honrados em poder falar para a Tua igreja mais uma vez. Pai, que a presença do Senhor se faça constante na nossa vida, não somente aqui no templo, mas em todo lugar que estivermos. Que nós sejamos um membro fiel ao Senhor a cada dia, pois sabemos que o Senhor é fiel conosco. Leva-nos agora em paz para os nossos lares, nos dê o restante de sábado feliz na Tua presença. Rogamos essas bênçãos e merecidamente, mas em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. 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 Louvado seja Deus.